Sejam todas bem-vindas. Eu sou o professor Igor Trabuco, professor de História da UNEB e mestre pela UFBA, e estamos aqui com a disciplina de História Moderna 2. Vamos dar início agora ao bloco 3, que vem discutir o Iluminismo e a Revolução Francesa. Antes, e pensando nesse impacto da Revolução Francesa, eu trago uma frase do Volvelli, que vem dizer: a revolução é feita de sombra, mas, acima de tudo, de luz. Ela foi de uma enorme violência, mas foi e continua sendo a base para uma enorme esperança, a esperança de mudar o mundo, eliminando as injustiças, em nome das luzes da razão e não de um fanatismo cego. Olha, essa frase do Volvelli é bastante impactante para nós pensarmos significados da revolução ou significados das revoluções, né? Porque dentro de uma revolução contém diversas revoluções, diversas mudanças que vão se dar não apenas a nível político e econômico, mas a nível social, a nível cultural e a nível religioso também, não é? O Volvelli vem destacar a violência e o sangue de uma revolução, mas vem destacar também a importância das revoluções nas mudanças estruturais da sociedade. Ora, e em todos os momentos de riscos sociais, na qual a nossa sociedade ela vem perdendo progressivamente os direitos, é necessário que novas revoluções se façam. Para esse bloco 3, em que vamos discutir o Iluminismo e a Revolução Francesa, nós temos como objetivo compreender os significados deles, ou seja, o que significou o Iluminismo ou os Iluminismos e a Revolução Francesa, bem como seus impactos na sociedade. Como conteúdo, nós temos os pluralismos de Iluminismo, não é? Porque nós não podemos falar apenas em uma forma de Iluminismo, ou seja, no período iluminista, houveram diversos pensadores com ideias que poderiam tanto se cruzar como poderiam se contradizer. Haviam iluministas religiosos cristãos, como também haviam iluministas ateus. Ou seja, o pensamento iluminista não pode ser visto enquanto pensamento homogêneo, mas sim como um pensamento diversificado, um pensamento plural. Então, ao tratar de diversos dos iluministas, como Montesquieu e a ideia dos três poderes, ou Rousseau e o contrato social, nós temos que pensar o lugar desses pensadores, a prática desses pensadores e o posicionamento desses pensadores. Eles pertencem a um local, eles pertencem a uma classe e eles têm uma visão, uma leitura de mundo. Então, não se trata de apenas um iluminismo, mas de diversas formas de iluminismo. O iluminismo também veio contribuir para a formação de um pensamento que não foi homogêneo, mas que predominou bastante nos países em que ocorreram essas revoluções, sejam as revoluções burguesas na Inglaterra, sejam as revoluções burguesas na França, a exemplo da Revolução Francesa, que vai atingir mais do que a burguesia, que é a ideia da fisiocracia, na qual o Estado ele não intervinha na economia, ou seja, era a ausência de uma intervenção do Estado. Ora, um outro aspecto a pensar é como foram que essas ideias que se desenvolviam na França levaram à Revolução Francesa. O primeiro, que nós podemos pensar é a formação de uma burguesia francesa, tal qual houve também na Inglaterra. Uma burguesia que vem contrastar com a França, que era predominantemente rural. Essa burguesia em formação vai acrescentar meios de atuação ao terceiro estamento francês, que é o povo. A França é constituída nesse período de 3 estamentos: o clero, os religiosos, a nobreza, que também não pode ser pensada de forma homogênea, mas de forma plural. Há uma indicação de filmes
em que vocês vão poder constatar isso aí, como no filme Maria Antonieta, e ao povo, na qual encontra-se os trabalhadores e também a burguesia. A burguesia, tal qual a nobreza, também não pode ser vista de forma homogênea. Há diversos grupos burgueses. A alta burguesia, a média burguesia e aos pequenos burgueses. Então, não vamos pensar em homogeneidades. Bem, os conflitos na França, de modo resumido, vão se acentuar com a cobrança de impostos entre a nobreza, a aristocracia, que vem convocar o Estado Geral, né, a convocação dos Estados Gerais, que era formado pelos 3 estamentos: clero, nobreza e povo. O crescimento que o povo vem obtendo no século XVIII, com essa expansão da burguesia, faz com que a burguesia assuma o poder na França, que vem culminar com algo específico, que foi a queda da Bastilha. A partir da queda da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e uma nova Constituição para a França, ainda que conservadora, né, porque ela pressupunha de direitos de inspiração liberais, né, burgueses. Com esse crescimento da burguesia, nós temos 2 grupos específicos no poder, que são os girondinos e os jacobinos. Primeiro, os girondinos sobem ao poder, depois eles são derrubados pelos jacobinos, já que tem um poder enfraquecido ao aceitar a condenação do Luís XVI. Né? Com os jacobinos no poder, uma radicalização política, na qual é chamado período regime de terror, não é? Só que as fraturas internas causadas pelos jacobinos fazem com que os jacobinos percam o poder. Olha, o período jacobino no poder foi um período em que a Revolução Francesa mais tomou ares de revolução, no sentido de mudanças estruturais, pois foi o período em que o povo mais conquistou direitos. Mas, uma vez perdido o poder jacobino e um retorno temporário dos girondinos no poder através de uma nova forma política, que era o diretório, muitas das perdas jacobinas, né, que foram perdas para o povo, ocorreram. Olha, a Revolução Francesa, ela toma outro rumo a partir do golpe de Napoleão Bonaparte, através do 18 de Brumário. Mas a Revolução Francesa, ela contém e conteve diversos traços que implicaram e impactaram bastante a sociedade ocidental, sobretudo a América e o Brasil, através de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais se expandiram pela América. Nós vimos a partir da Revolução Francesa a independência e a liberdade de diversas nações americanas. Nós vemos o impacto dela em ações e movimentos sociais no próprio Brasil, como em Recife, como na Bahia. Ou seja, a Revolução Francesa, ela implicou em diversas ações, em diversos ideais, não só pela Europa, mas também pela América. Como avaliação desse terceiro bloco, nós temos um seminário que estará estruturado em 2 partes. A primeira é a apresentação presencial e a segunda é a parte escrita desse seminário. Como referência para estudar a Revolução Francesa também, há diversos historiadores. Um trabalho clássico que eu já falei a vocês é o trabalho do Éric Hobsbawm, que é o surgimento da Revolução Francesa. O Éric Hobsbawm também, através das eras, oferece um estudo bastante vasto, sobretudo a Era das Revoluções, em que ele vai analisar as revoluções europeias, mais especificamente a Revolução Francesa. E há também um trabalho bem didático do Michel Vovelli, que é a Revolução Francesa explicada à minha neta, na qual o Vovelli explica de forma bem didática o que foi a Revolução Francesa, alguns desses ideais contidos na Revolução Francesa. No mais, vocês têm
diversos materiais na internet. Alguns desses materiais estão indicados no AVA, outros materiais dependem do interesse e da autonomia de vocês. Sejam autônomos, busquem novos materiais. Lembrando que o material principal de estudo, que não é apenas o único material que vocês devem estudar, é o módulo de História Moderna 2, que está também no AVA. Nós ficamos por aqui. Eu desejo que vocês tenham ótimos estudos e lembro a vocês também que a formação de um professor, a formação de um historiador não é apenas uma formação pedagógica, é também uma formação política. Então se atrevam, vão além, uma boa formação para vocês e bons estudos. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.